foi capaz, pela causa de Deus, do Deus de Israel, de perder a sua vida. E tendo ele perdido a sua vida, ele conseguiu reencontrar. E o Senhor também nos traz aqui nesta noite para reencontrarmos algumas coisas que temos perdido na caminhada. O Senhor nos traz aqui nesta noite para reencontrarmos o nosso ânimo. O Senhor nos traz aqui nesta noite para reencontrarmos a nossa fé, para reencontrarmos a nossa vontade de viver, para reencontrarmos nesta noite a vontade de glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele está presente no meio da igreja. O Espírito Santo está levantado, a unção do Senhor é repouso sobre esse arraial, a unção do Senhor já fica presente no nosso meio, e é para glorificar o nome do Senhor que aqui estamos nesta noite, é para dizermos que não há outro Deus que estamos aqui nesta noite, é para reconhecermos que só Ele é o único a ser glorificado e adorado nesta noite. A palavra de Deus no segundo Crônicas, no capítulo 14, nos diz assim: Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E em seu lugar queimou seu filho Asa, em cujos dias até que esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, nos altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas de Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-o buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e mantos, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zeral etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Mareus. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zeflatá, perto de Mareus. Clamou Asa ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre um poderoso e um fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados adiante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Senhor, essa é a tua palavra. Espírito Santo, que nos revela esta palavra, tem o poder e graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, temos aqui um rei que procurou fazer a vontade do Senhor, que procurou viver para servir o Senhor, que pagou um preço, e tendo ele perdido a sua vida por causa de Deus, ele conseguiu reencontrar, ele conseguiu reavê-la. E a palavra no verso número 2 nos diz que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Este é o propósito principal das nossas vidas: fazemos aquilo que é bom e reto perante o Senhor nosso Deus. Irmãos e irmãs, é para isso que o Senhor tem nos chamado, é para isso que o Senhor tem
visitar essa igreja. É para isso que o Espírito Santo tem distribuído e testificado dons espirituais na vida do povo dessa igreja, para que nós façamos aquilo que é bom e reto perante o Senhor nosso Deus. E há uma expectativa no coração de Deus, de que Ele encontre na igreja do Jardim América, de que Ele encontre no Leste 1, de que Ele encontre na Vila Formosa, homens e mulheres que façam aquilo que é bom e reto perante o Senhor Deus. Eu creio no nome de Jesus que há homens e mulheres que têm se esforçado, homens e mulheres que têm desejado isso, homens e mulheres que têm vivido isso, ser bom e reto diante da presença do Senhor. E se nós, meus irmãos e irmãs, desejamos continuar fazendo aquilo que é bom e reto perante o Senhor nosso Deus, nós precisamos aprender algumas coisas com Asa nesta noite. Asa decidiu ser bom e reto perante Deus. Ele decidiu perder a sua vida, ele decidiu fazer a obra do Senhor, ele decidiu se colocar diante da presença do Senhor, e ele inicia um tempo e um processo de santificação na sua vida, e de santificação durante o seu reinado sobre a vida do povo que Deus havia colocado debaixo de sua liderança. E a palavra de Deus diz que Asa, no verso 3, começa a abolir os altares dos deuses estranhos. Ele começa então aqui a quebrar as colunas, a cortar os postes ídolos. Na verdade, irmãos e irmãs, debaixo da unção e debaixo do poder do Senhor, Asa começa a abolir toda a idolatria, toda a prostituição espiritual que havia no meio de Israel. E tendo Asa abolido os altares, e tendo Asa clamado ao Senhor e ordenado que o povo vivesse em santidade diante da presença do Senhor, o Senhor ia se agradando de Asa. Irmãos e irmãs, não tem como experimentarmos mais da unção do Espírito Santo de Deus se nós também não colocarmos por terra os postes ídolos e os falsos deuses que foram se levantando durante o tempo e a caminhada dentro dos nossos corações. Não há, meus irmãos e minhas irmãs, como vermos a glória de Deus, como experimentarmos a unção de Deus, como experimentarmos o poder de Deus, e nós também não decidimos nesta noite colocar por terra tudo aquilo que é impossível nas nossas vidas. E me dando a memória do Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, que na vida de outro rei, o profeta se apresentou e disse a ele: coloca a tua casa em ordem, ou senão as coisas tenderão a piorar dentro da sua casa. Irmãos e irmãs, é isso que o Senhor deseja para cada um de nós nesta noite, que venhamos colocar a nossa vida em ordem, que venhamos colocar a nossa casa em ordem, que venhamos colocar o nosso testemunho em ordem, que venhamos colocar o nosso caráter em ordem, porque, irmãos e irmãs, se nós, nesta noite, derrubarmos, abolimos os altares dos deuses estranhos e quebrarmos as colunas levantadas do nosso coração, o Senhor haverá de se apresentar à vida da igreja. O Senhor haverá de se glorificar. Mas é interessante que Asa não ordena apenas que a idolatria venha por terra. É interessante que, tomado pelo Espírito Santo de entendimento, Asa não apenas dá ordem para que as colunas fossem cortadas juntamente com os postes ídolos. No verso número 4 a palavra diz: ordenou ajudar que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Se nós queremos mais de Deus, e eu creio que nós queremos, nós também precisamos, irmãos e irmãs, buscarmos o Senhor, precisamos observar a lei do Senhor, precisamos cumprir a lei do Senhor, precisamos fazer a vontade do Senhor, precisamos viver para glorificar o nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos e irmãs, e todas as vezes que nós decidimos colocar a nossa casa e vida em ordem, o inimigo das nossas almas se levanta para contra-atacar. É interessante, irmãos e irmãs, que quando nós resolvemos dar o nosso dízimo em ordem, é interessante que quando nós resolvemos ofertar a casa do Senhor, viver em santidade, amar e respeitar as nossas esposas, e as irmãs amar e respeitar os esposos, quando nós resolvemos, irmãos e irmãs, pagar o preço para fazer como o irmão Rogério, reunido durante um dia da semana a família, para prestar culto ao Senhor, alguém que não, meus irmãos e irmãs, se satisfaz com a nossa postura. Nós sabemos que é o inimigo das nossas almas. Quando a igreja resolve pagar o preço, ele se levanta tentando contra-atacar. Mas nós não podemos nos esquecer que ele já está derrotado, porque toma a cabeça dele.
em muitas igrejas por onde, pela graça de Deus, temos passado, que muitos se encontram enfermos. Lá na Vila Formosa, um grande número de enfermos. Amanhã nós estamos entrando juntamente com a igreja num propósito do jejum de Daniel, 21 dias em que estaremos clamando, santificando as nossas vidas, porque, irmãos e irmãs, embora, repito, o inimigo tente se levantar para contra-atacar e destruir os planos de Deus nas nossas vidas, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é diferente na vida diária. Este rei resolve colocar a casa em ordem. Este rei resolve convocar o povo à santificação, à oração. Resolve convocar o povo para quebrar e declarar que caiu por terra todo falso Deus e também todo encantamento sobre a vida do povo no qual ele era líder. E aí, irmãos e irmãs, o verso de 9 nos diz que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Quando Zerá, o etíope, olha para a vida de Asa e percebe que no reinado dele, Asa e os cidadãos da cidade estavam prosperando, o inimigo fica enfurecido e resolve se levantar para destruir. E resolve se levantar para tentar matar aquilo que Deus colocou como sendo algo profético na vida do meio do povo dele. E não tem sido também diferente nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Quando o inimigo percebe que há prosperidade e paz sobre as nossas casas e famílias, quando o inimigo percebe a igreja do Senhor prosperando, os irmãos se dando bem, os irmãos conversando, os irmãos se animando, os irmãos confraternizando uns com os outros, o inimigo também se enfurece e se levanta para contra-atacar. Foi assim na vida de Asa. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que Asa, no verso de 8, tinha um exército à sua disposição. Todo rei tem um exército à sua disposição. Todo presidente da república tem um exército à sua disposição. Todo chefe de Estado tem um exército à sua disposição. E a palavra de Deus nos diz que faziam parte do exército que estava à disposição do rei Asa, 300 mil de Judá, que traziam pavês de lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. E aí, uma conta rápida de matemática. 300 mais 280, 580 mil homens, 580 mil soldados estavam à disposição de Asa. Quando nós olhamos para o verso 9, nós somos informados a respeito do exército que estava à disposição de Zerá, o etíope. E quantos eram os homens? 1 milhão de soldados. Mais 300 carros de guerra. Para quem entende de batalha de guerra, sabe que carros de guerra acabam por fazer uma grande diferença na vida do exército que tem à sua disposição os carros de guerra. E quando nós olhamos para o exército que está à disposição de Asa, 580 mil homens, nós não temos a informação de que havia um carro de guerra sequer. Mas, meus irmãos, o mais impressionante aqui não é o exército de Zerá, o etíope. O mais interessante aqui é a descrição que nós temos a respeito da qualificação do exército que estava à disposição de Asa. 580 mil, todos eram que? Homens valentes. Não há a mesma descrição a respeito do exército de Zerá, o etíope, no versículo de 9. Ele tinha 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra. Mas a palavra não diz que era 1 milhão de homens valentes. A palavra de Deus não diz que era 1 milhão de homens tementes. A palavra de Deus não diz que era 1 milhão de homens corajosos. Era 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra. Meus irmãos e minhas irmãs, o mais interessante é que durante o período de paz, Asa fortificou a cidade, fortificou as portas, fortificou os ferrolhos. Meus irmãos, aqui nós temos uma grande lição para nós esta noite. Em tempos de guerra, não há como construirmos armas. Em tempos de guerras, quando nós nos encontramos na trincheira,
batalha, no campo de batalha, não há como forjarmos armas de guerra. Armas de guerra são construídas, valorizadas, e também, meus irmãos e minhas irmãs, sem fazer a manutenção delas durante o tempo de paz. Isso significa que nós extraímos aqui uma lição para nós. Nós que temos vivido um tempo de paz e de prosperidade para a glória do Senhor, precisamos poupar, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, guardar para o futuro, porque não sabemos aquilo que acontecerá no dia de amanhã. Nós que temos estado em uma boa posição, que temos um bom salário, que temos um salário razoável, precisamos poupar, não podemos gastar tudo. Não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, permitir que tudo se vá na hora entre os nossos dedos e no meio da falta das nossas mãos. Nós precisamos guardar, precisamos nos preparar durante a paz e a prosperidade para os tempos de guerra, para os tempos de lutas. Se nós não temos vivido tempos de lutas e de guerras, irmãos e irmãs, dobremos mais os joelhos para que no tempo da guerra estejamos preparados espiritualmente no nome de Jesus. É interessante que a palavra de Deus nos diz aí no verso número 9, dizerá, se levanta. E no verso 10 a palavra de Deus diz que Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zefatá perto de Mares. Meus irmãos e irmãs, diante da batalha, diante da guerra, nós não podemos confiar apenas no nosso conhecimento. Diante da batalha, o soldado de Deus, a soldada de Deus não pode confiar única e exclusivamente no poder das armas, sejam elas espirituais ou não. Meus irmãos e minhas irmãs, no momento da batalha, se nós não confiarmos em Deus, nós vamos perder a batalha. Se nós não olharmos para Deus, nós vamos padecer, nós vamos cair, nós vamos tombar no meio da trincheira, no meio da guerra, no meio da batalha. E Asa poderia ter sido tentado a olhar apenas para a qualificação do soldado. Asa poderia ter olhado para os 580 mil e dizer assim: olha, eu confio, porque todos vocês são homens valentes e corajosos, a minha confiança está toda ela depositada em vocês. E muitas das vezes, nós perdemos a nossa batalha, porque confiamos no nosso status, confiamos nos nossos bens materiais, confiamos no nosso carro, confiamos naquilo que temos adquirido, confiamos naquilo que temos poupado, confiamos no nosso salário no final do mês, confiamos na ajuda que temos recebido de outras pessoas, confiamos apenas no nosso orçamento. Não, aqui o orçamento está fechado, está redondo, aqui eu ainda vou conseguir poupar para o mês seguinte. Irmãos e irmãs, tudo isso é bom. É bom ter um orçamento honesto de excelência, mas eu quero dizer nesta noite, no nome de Jesus, que nós não podemos confiar apenas na nossa força, nós não podemos confiar apenas no nosso entendimento humano, nós não podemos confiar apenas na nossa formação acadêmica, nós não podemos confiar apenas na nossa experiência de vida. Se Deus não estiver no negócio conosco, nós poderemos cair por terra e tombar no meio da batalha. Meus irmãos e minhas irmãs, Asa poderia ter sido tentado a confiar apenas naqueles 580 mil soldados que eram homens valentes, soldados valentes de guerra, mas ele não confiou na força de seu exército. Ele não confiou na qualificação de seu exército. Muitas vezes, nós temos vivido uma vida profissional frustrada porque confiamos apenas na nossa formação acadêmica. Temos orgulho de dizermos: sou bacharel em teologia formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou bacharel de direito formado pela PUC e pela USP. Tenho diplomas formados e continuo dizendo. Um diploma de teologia, meus irmãos e minhas irmãs, para nada serve se não houver a unção de Deus sobre a vida do homem de Deus e sobre a vida da mulher de Deus. Um diploma de missiologia, um diploma de bacharel em direito, um diploma de bacharel em comunicação, de nada serve se a unção de Deus não estiver sobre a vida do homem, se a unção de Deus não estiver sobre a vida da mulher. Meus irmãos, de nada me adiantará ter um diploma de mestre em ciências da religião, de PhD em ciências da religião, se a unção de Deus, se a Deus
domingo na igreja da Vila Formosa. E eu dizia para os irmãos, olha, meus irmãos e minhas irmãs, nos 8 meses que nós estamos aqui com vocês, às vezes eu sou tentado a dizer, vou fazer desta igreja a melhor igreja do leste do Oriente. Porque nós temos uma estrutura imponente, porque nós temos uma liderança capacitada, e eu dizia para eles que Deus tem me ensinado o seguinte: se Deus não mover a água, que nada nos adiantará a melhor estrutura. Se Deus não mover a água, que nada nos adiantará termos a melhor liderança à nossa disposição, meus irmãos e minhas irmãs. Se Deus não mover a água na vida da Igreja Metodista do Jardim América, que nada adiantará o esforço pastoral, que nada adiantará o esforço dos membros, que nada adiantará o esforço da liderança. É Deus quem está no comando, é Deus quem está no controle, é Ele quem ordenará a bênção, é Ele que através do Espírito Santo enviará multidões para ser restauradas outra vez o poder do Senhor, que tem sido pregado, que tem sido louvado e que tem sido apresentado aqui diante do altar. Se o Senhor não estiver à frente, irmãos e irmãs, corremos perigo, corremos sérios riscos. E muitas vezes, Deus não tem feito muitas coisas na vida das nossas igrejas. Porque nós, pastores e pastoras, nós estamos levando em conta o aval do Senhor, a aprovação do Senhor, a bênção do Senhor. Mas tem havido no coração do corpo pastoral de toda a nossa região, irmãos e irmãs, esperança. Esperança de que Deus tem coisas grandes preparadas para a nossa região. E os homens de Deus, e a mulher de Deus que está no colégio episcopal, irmãos e irmãs, têm pago o preço com a própria saúde. Alguns meses atrás recebemos uma notícia do infarto do bispo Adonias, que é o presidente do nosso colégio. Porque é muita pressão, é muita articulação dos bastidores. Mas, irmãos, eu não tenho mais me preocupado com a articulação, com a política eclesiástica suja, porque Deus mostrou no último concílio que quem elege bispo é Ele. Se quem coloca onde Ele foi colocado é Ele, não é a e eu quero o nome de Jesus que não apenas para a terceira região, mas nesta noite de uma maneira essencial, há um diferenciado para a Igreja Metodista de Jardim América, há um diferenciado para a tua casa, há um diferenciado para a vida do seu esposo, mulher, você mulher ignorado, você mulher abençoado, você mulher ninguém sofrido, vendo o seu esposo padecer, Deus tem ouvido, mulher, a tua oração, Ele vai enviar a libertação sobre a vida do seu esposo, Ele vai cortar a cadeia do vício, e Ele mostrará para você, mulher, eu sou Deus na tua vida, minha filha, tenho ouvido o seu louvor, tenho colhido as tuas lágrimas, e tenho entrado com providência na tua vida, na vida da tua família, na vida do meu esposo. Ele que tem ouvido, filha minha, o teu amor pela vida do teu filho e da tua filha. E mesmo que eles estejam na Babilônia, diz o Senhor, não permitirei que terá fome em um filho de cabelo do teu filho e da tua filha. Será tentado destruir sonhos, será tentado trazer insanidade, mas irmãos e irmãs, o Senhor dos Exércitos é por nós, e Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos, porque Ele jamais perdeu a batalha alguma. Deus está contigo nessa batalha, mulher, Deus está contigo nessa batalha, homem, Deus está contigo nessa batalha, igreja, e assim é o Filho do Senhor. A todos, irmãos e minhas irmãs, clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha.
entre o poderoso e o fraco. No meio da tua batalha, meu irmão, minha irmã, entre o poderoso e o fraco, não há quem possa socorrer a não ser o Deus da tua vida. O Deus desta igreja haverá de te socorrer no meio da batalha entre o poderoso e o fraco. Tira o fraco, diz isso a palavra de Deus em Joel. Tira o fraco nessa hora, eu sou forte. Tira dessa noite na mão, meu irmão, eu sou forte em nome de Jesus. A minha casa é forte em nome de Jesus. A minha família é forte em nome de Jesus. Aleluia. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Asa destroçou a tentação de ter acreditado na valentia de 580 mil. Porque confiou apenas em Deus. Se nós continuarmos confiando em Deus, não há como os nossos projetos fracassarem. Se a nossa família continuar confiando em Deus, não há como a nossa família fracassar. Se no nosso casamento nós, esposos e esposas, continuarmos confiando em Deus, não há como o nosso casamento fracassar. Se a nossa juventude continuar confiando e acreditando em Deus, não há como os projetos de Deus para a vida da nossa juventude caírem por terra e serem frustrados. Serva de Deus, assim diz o Senhor, não há, filha minha, não há, serva minha, como fracassar os seus propósitos e projetos se você estiver 100% voltada para a minha parte e para o meu nome de glória. Não há como, meus irmãos, não há como, minhas irmãs. Adorou com confiança. Eu glorifico a Deus porque certamente há intercessores e intercessoras orando com confiança na vida desta igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, foi atendido completamente o desejo de Asa, porque confiou apenas em Deus. Asa não precisou apresentar uma oferta diferenciada e estipulada. Asa não precisou vender a casa e trazer todo o valor para ser depositado no altar da igreja. Asa apenas orou com confiança e o Senhor atendeu. Irmãos e irmãs, a bênção que Deus tem para você não pode ser negociada. E ela não será negociada. É graça de Deus. É presente de Deus. Se nós orarmos e confiarmos, Deus atenderá. Se nós orarmos e confiarmos, Deus se levará. Se nós orarmos e confiarmos, Deus curará. Se nós orarmos e confiarmos, a glória será nossa. Se nós orarmos e confiarmos, a promoção virá. Se nós orarmos e confiarmos, nós vamos cuidar da nossa casa. Se nós orarmos e confiarmos, nossos filhos serão trazidos do brasileiro. E a graça também é salvar o nome de Jesus. Se nós orarmos e confiarmos, os céus se abrirão sobre a nossa cabeça e o Senhor ordenará sobre a nossa vida uma bênção do tamanho que nós não poderemos medir, não poderemos mensurar. Se houver oração e se houver confiança, a igreja poderá ser. Se houver oração e houver confiança, o Senhor dia a dia acrescentará para a igreja metodista do Jardim da América aquele que Deus fala no demônio. Adorou e confiou e foi atendido completamente. O versículo 12 até o versículo 15, nós temos uma relação das bênçãos que Deus enviou sobre a vida de Asa. E olha só que interessante. O mesmo que aconteceu quando o povo saiu do Egito, o mesmo saquear de despojos que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito, acontece aqui agora. Deus
envia um terror sobre o exército de Zerá, e o terror enviado pelo Senhor, verso 14, feriu todas as cidades. O terror do Senhor havia invadido e eles saquearam todas as cidades. O verso número 10 nos diz que os etíopes caíram sem restar nenhum sequer, porque foram esforçados diante do Senhor e diante do seu exército. Meu irmão e minha irmã, se houver oração e confiança e coração quebrantado, não restará apenas, não restará nenhum demônio diante de nós. Seguindo o exército diante dos guerreiros que o Senhor enviará com espadas desembanhadas, todo o exército que o inimigo tem articulado e enviado sobre a vida da nossa igreja em casa, haverá de cair do céu em nome de Jesus. E eu quero declarar nesta noite com autoridade: nenhum dos seus inimigos que se levantaram para caluniar, que se levantaram para se difamar, que se levantaram para se destruir, que estão desejando a sua prosperidade, a sua paz, haverão de prevalecer, porque o terror do Senhor será e o Senhor se responsabilizará pela matança do exército que se levantou para cair diante dos seus olhos. Que o Senhor esta noite deu o poder de Deus, todo o trabalho do céu, todo o trabalho da terra, e o seu trabalho será. Esse é o Pai em mim. Eu venho desde as terras dos homens do gado, levaram ovelhas e abundância de cabelos e voltaram para Jerusalém. Se Deus quiser tirar o ímpio, se Deus quiser tirar da mão do inimigo para nos abençoar, Ele sim pode fazer. Ele vai fazer. Ele sabe tudo a nosso respeito. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe que há homens e mulheres aqui que perderam a sua vida e que estão no propósito de reencontrar na Nova Jerusalém a vida eterna. Deus sabe que há homens e mulheres preciosos neste lugar. E Deus te trouxe aqui, homem precioso e mulher preciosa, para te dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da sua paixão. Porque nós não sabemos orar como podemos orar, mas semelhantemente o Ator Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós, conseguimos inexprimíveis. Meu irmão e minha irmã, aquilo que você não tem conseguido expressar diante de Deus, o Espírito Santo tem transformado os inimigos inexprimíveis e tem apresentado diante de Cristo que é o Deus. Interpretando e sendo mais direto, a tua petição já está diante de Deus. A tua oração já está diante de Deus. O propósito do qual você entrou, ou do qual você saiu, já está diante de Deus. E Deus nos permite profetizar com autoridade, dizendo: o tempo em que será o etíope cairá por terra na nossa vida já está determinado no coração de Deus. E no momento de Deus as águas serão orientadas. E no momento de Deus a resposta será apresentada. E no momento de Deus a causa será ganha e coiteada. Porque o Senhor Deus que é justiça sobre a tua vida. Fala de 17 anos da minha. A causa que está diante dos homens haverá de ser ganha. Porque a justiça do Senhor excede a justiça do homem e da mulher. Santificado e exaltado seja Deus. Será tentado de todas as formas, irmãos e irmãs, desarticular as nossas igrejas. Será tentado de todas as formas para derrubar o corpo pastoral. Será tentado de todas as formas para ter confusão no meio do povo, no meio da igreja.
Será tentado de todas as formas desarticular aquilo que Deus articulou, mas nós cremos nesta noite que pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, será não tem contra a vida da igreja, será não tem na sua vida, na vida da sua família. Porque maior é o Senhor que te comprou, maior é o Senhor que nos regenerou, maior é o Senhor que nos tirou do federal de Lona, maior é o Senhor que nos resgatou das trevas, maior é o Senhor que nos tirou de uma mesa de bar, maior é o Senhor que nos tirou do tráfico, maior é o Senhor que tirou a nossa vida da prostituição, maior é o Senhor que acimentou os nossos pés sobre uma rocha firme que se chama Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, cimentada em Cristo será, pode se levantar, mas cairá no tempo determinado por Deus. Acimentados em Cristo será, pode enviar tsunamis espirituais contra a sua vida, mas eu declaro, não há força nessas tsunamis espirituais, porque maior é o sangue de Cristo que brinda a sua vida. Maior é o sangue de Cristo que derrama sobre você esta noite, do alto da sua cabeça, e a força dos seus pés. Para te firmar, para te fortalecer, para te revelar coisas grandes e profundas que você não conhece. O Senhor, a seu tempo, revelará no nome de Jesus. Irmãos e irmãs, não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é, meus irmãos e minhas irmãs, o fato de sermos analfabetos ou alfabetizados, encontraremos o favor de Deus. O fato de morarmos num casebre ou uma mansão, meus irmãos e minhas irmãs, não é isso que determinará a bênção e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. O que determinará o agir de Deus, o que determinará as bênçãos de Deus, o que determinará o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, irmãos e irmãs, é a confiança que nós temos no Senhor, é a confiança que nós temos na palavra, é a confiança que nós temos na oração, é a confiança que nós temos na intercessão, é a confiança que nós temos na intercessão do Espírito de Deus, que vivemos Cristo nosso Senhor. Quanto mais confiarmos, quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos, mais o Senhor acrescentará e revelará para que o nosso nome seja dia após dia, meus irmãos e minhas irmãs, representados diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus abundância e caminhos voltados para Jerusalém. Operando Deus. Não abandone o barco, meu irmão. Não diga, não vou fazer, não vou ministrar, não vou pregar, não vou substituir isso. Continue se esforçando. Continue fazendo a sua parte. Porque o Senhor haverá de continuar fazendo a parte. E o nome do Senhor continue sendo glorificado. Não é apenas o MDM que tem uma boa expectativa a respeito da Igreja do Jardim América como igreja piloto. Nós temos grandes expectativas a respeito desta igreja. Porque o Senhor Jesus é o cabeça dela. Temos grandes expectativas a respeito do avanço e do alargamento das tendas. Porque Deus tem sido fiel, bondoso, generoso e misericordioso. Isso é sinal de que Deus tem se agradado do louvor que Ele tem ouvido aqui. Isso é sinal que Deus tem se agradado do sacrifício dos irmãos e das irmãs para manterem essas portas abertas.
Que Deus continue acrescentando muito mais. Gostaria de orar pela sua vida. E onde você está? Queria convidar você a se colocar de pé, meu irmão. Onde você está, eu creio que o Senhor se manifestará. Não há barreiras para Deus fazer nada em um coração quebrantado e dilatado diante da presença do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, creia, assim como asa que Deus é contigo, eu quero convidar você neste momento a repetir comigo, com ousadia, essa oração que asa fez, dizendo assim: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, e em ti confiamos, no teu nome, viemos contra essa multidão. Senhor,